Que bom estar aqui. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Segundo Crônicas 9. Se quiser, você pode também acompanhar essa passagem em 1 Reis, capítulo 10. É praticamente a mesma coisa, né? Está escrito lá em Reis, também lá em Crônicas. Crônicas é o livro dos feitos dos reis. E aqui nós temos algo a compartilhar com a igreja nesta noite. Amém. Amém, queridos? Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus. O Júnior estava falando da mãe da Carla aqui. E nós estamos, acho que toda a igreja está aprendendo um pouco com isso. Minha esposa ontem, quando estive lá, orando por ela, e o estado dela, realmente, como o João disse, de inércia. Mas quando a Terezinha estava ministrando, ela abriu um sorriso. Abriu um sorriso. Depois, as lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Queridos, nós não entendemos os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são perfeitos, nós não entendemos. Mas uma certeza eu tenho, cara, que ela está sendo trabalhada no seu coração. No seu coração. Tenho uma certeza também que ela tem um encontro marcado com Deus. De repente pode ser próximo, mais próximo, que às vezes a gente não queria, né? Intenção nossa, da família, de tê-la aqui, juntinho dela, viver com ela, mais alguns anos, muitos anos. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos. E há um trabalhar de Deus nessa situação. E cada um de nós, minha esposa saiu, eu fiquei orando, falei, Senhor, faz algo diferente agora. Faça algo diferente, porque o nosso Deus é o Deus que faz a diferença. Amém? Você crê assim? Que o nosso Deus é o Deus que faz a diferença. E, de repente, você entrou aqui nessa noite querendo um afago. Você precisa de um afago, de um carinho, Senhor. É tanta coisa, Senhor, tanta coisa, e, de repente, você já sentiu isso. Que Deus já te acariciou, como eu fui acariciado, sabe? Mas Deus tem mais que um afago para você. Ele quer trazer para você cura. O que nós precisamos é de cura. Nós estamos num lugar, não é de afago, nós estamos num lugar de cura. Nós precisamos ser curados. Quanta cura Deus precisa trazer nos nossos corações. Muita cura. Parece que nós trabalhamos para isso que aconteça. Deus trabalha, o Espírito Santo, Deus trabalha, e parece que mais ainda aparecem as necessidades de cura. Veja bem o que relata aqui em 2 Crônicas, capítulo 9, todo mundo achou. Diz assim, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, e foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa,
o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim. E meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém? Até aqui. Versículo 12 também. Versículo 12. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Até um texto de fácil entendimento, né? Porque se trata aqui de uma história, de um fato, né? De um fato. Não é uma parábola, é algo que realmente aconteceu e está escrito nos anais da história de Israel, lá nas crônicas dos reis, né? E Salomão e a rainha de Sabá participam dessa história de uma forma muito especial e que tenho certeza que traz alguma aplicação para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos. A Bíblia Sagrada está repleta de histórias que exatamente servem o quê? Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, serve para o entendimento bíblico da palavra de Deus. Um texto se completa ao outro, um texto se revela a outro. E aqui Salomão, rei de Israel, terceiro rei de Israel, primeiro Saul, depois Davi, e Salomão, filho de Davi, um rei muito sábio, porque ele teve a sabedoria de pedir a Deus que lhe desse entendimento, que lhe desse sabedoria. E quando ele se encontrou com Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu vitórias nas lutas contra outros exércitos, contra outros países, conquista de território, não, ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria. E Salomão era um homem, então, que era temente a Deus, principalmente no seu princípio, aqui ele nos revela que era muito temente a Deus. Seu pai, antes de morrer, ele usou uma expressão que às vezes nós, como pais, às vezes não usamos muito, né? Davi falou para ele: ó, Salomão, ser homem, seja homem. Hoje nós vivemos aí num mundo aí meio difícil, né? Identificar homem. Às vezes fala, é homem ou é mulher? É mulher ou é homem? Porque às vezes eu acho que eu cheguei, né? Seja homem, rapaz. Evandro, seja homem. Júnior, seja homem. Se fosse mulher, seja mulher. Petra, seja mulher. Ela tem que ser mulher. Sabe, às vezes o pai tem que usar a autoridade e determinar. E às vezes nós estamos acontecendo os pais estão meio isentos
da educação dos filhos, não, a responsabilidade dos pais, a educação dos filhos. Salomão cresceu olhando para o seu pai. Se fosse ver, nem ele era para ele estar aqui nessa posição tão de destaque, porque ele é filho de Betseba. Nós conhecemos a história, não quero adentrar aqui para a gente não perder nosso foco. Mas Salomão, ele sempre observando o seu pai Davi, como ele era temente a Deus, como ele conduzia o seu reinado, como eram as suas atitudes, como muitas vezes ele errava, mas se humilhava perante Deus, se prostrava perante Deus. Ele era um constante adorador a Deus. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. O que está acontecendo? Salomão, ele via isso no seu pai. Davi dizia, eu me alegro quando eu vou à casa do Senhor, porque ali o Senhor transmite a bênção, ordena a bênção. Então, o nosso lugar é na igreja. É na igreja. Que história é essa de um domingo está aqui tocando, está ali tocando, e chega no outro domingo não está mais? Cadê a nossa responsabilidade diante de Deus? Salomão, ele viu isso no seu pai. Hoje é dia de festa, eu estou na igreja. Mas outro dia, no próximo. Num domingo está lá na recepção da igreja, no outro domingo não está mais. Por quê? E depois quer que as coisas vão bem, mas vê que Salomão, o que aconteceu com a vida dele? Deus o abençoou de uma forma tal, como tem que ser na nossa vida. Nós temos que ser abençoados. Que aqui diz que a rainha de Sabá, ela ouviu falar. A fama de Salomão chegou até a Etiópia, lá onde ela era rainha. Naquele tempo não tinha avião como tem hoje. Não tinha carro como tem hoje. É bem diferente. A rainha de Sabá, ela ficou interessada em saber quem era o Deus de Salomão. Sabe, querido, que crentes nós estamos gerando, ou nós fomos gerados, para que as pessoas não tenham interesse em saber quem é que está conosco. A rainha, ela sabia que Salomão era um rei diferenciado, porque tinha um Deus por trás dele, ou vou corrigir, na frente dele. Amém? Deus está à sua frente, Deus está na traseira, está do lado, está dos todos os lados. Ele está aqui com você, querido. Nós já falamos aqui, o Júnior já falou, não é chavão. Deus está aqui por quê? Porque aqui é o lugar dele. Aqui é o lugar dele, nós vamos ver isso. A rainha de Sabá era uma rainha, não era uma rainha pobre, que ela ouviu falar sobre a riqueza de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, sobre o Deus de Salomão, e ela se interessou. A coitadinha era uma humilde rainha de um paizinho. Não. A Etiópia, naquele tempo, do mundo antigo, era a segunda maior economia. A primeira é Israel, que tem a bênção de Deus. A segunda era a Etiópia. Eles eram ricos. Essa mulher era rica, próspera. Eles tinham muito ouro, tinha muitas pedras preciosas. Era um país importante. A Bíblia Sagrada cita muitas vezes sobre a Etiópia. É lógico que a geografia atual, contemporânea, não é mais aquela geografia dessa época aqui. Salomão, ele reinou quase 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. Aqui nos diz o texto que ele reinou 40 anos. Então foi próspero, foi bastante tempo que
que Salomão foi, poucos os reis que reinaram tanto tempo como Salomão. E a rainha, ela tinha no seu reino pedras preciosas, especiarias, perfumes, todo tipo de perfume, e exportava isso, por isso a sua riqueza que tinha. Então ela saiu do seu reino com uma grande comitiva, trazendo pedidos para Salomão. O quê? Olha, eu preciso de uma ambulância para o hospital universitário lá do bairro tal. Eu preciso... Era isso? Não. Ela não ia fazer nenhum pedido desse tipo. Eu preciso de um camelo para servir de circular lá no bairro. Não. A rainha Sabá, ela sai lá da Etiópia e ela vem por uma estrada. Ela circundou ali na beirada do Egito. Ela vai passar no Golfo, que na Bíblia fala Golfo Pérsico. Esse Golfo Pérsico, na nova geografia, se mudou, porque não era água naquela época, era um vale fértil. Hoje tem um Golfo Pérsico do outro lado. Se olhar um mapa, hoje você vai ver que não tem nada a ver, mas é o canal de Suez. Eu imagino que hoje é o canal de Suez, que é exatamente perto de Israel. Ela desceu, passou do lado do Egito, cruzou o Golfo Pérsico de navio e saiu em Israel. Esse era o seu destino. Ela vem por uma estrada chamada Estrada dos Aromas, porque é por ali que eram transportados os perfumes que eram produzidos lá na Etiópia. Toda a riqueza. A Etiópia tem muito diamante, até hoje ainda tem diamante, mas naquela época tinha muito mais ouro, muito mais prata. Então era um país rico. E ela vem exatamente para ter um encontro com alguém. Talvez você saiu da sua casa nesta noite, falou: eu preciso ter um encontro com Deus nesta noite. Eu preciso que Deus fale comigo nesta noite. Eu preciso que Ele preencha as necessidades do meu coração. Senhor, que Ele aqueça o meu espírito, que me renove na sua graça, na sua misericórdia. Talvez você saiu de casa com essa intenção de um encontro com Deus. Ou talvez você saiu com um encontro, para encontrar meu namorado, lá na Viva, eu posso encontrar lá. Lá em tal lugar eu posso encontrar com ele, com meu amigo. Não é o caso de nós aqui. Esses aí estão em outro lugar. A Etiópia era rica, porque ali era um país totalmente idólatra. Um país onde se praticava muito a feitiçaria. A rainha de Sabá, ela tinha muita coisa, porém ela não conhecia a Deus. Por isso, o seu interesse. Aqui diz que ela veio para Jerusalém. Você pegar o texto de Reis, relata exatamente a curiosidade dela conhecer o Deus de Salomão. Salomão, ele tipifica Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Ela veio para ter um encontro com Salomão, ou seja, com a figura de Cristo. Nos diz aqui o texto que ela sai com toda a comitiva, e eu quero que você entenda isso, por isso que eu estou repetindo algumas vezes, que ela sai, faz uma caminhada para um país que naquela época era super rico e hoje é muito pobre. Hoje a Etiópia é um país muito pobre. A metade da população está abaixo da linha da pobreza. Se morrem mais de 20 mil crianças por desnutrição. É terrível você ver alguns
documentários na televisão sobre esse país e você vê aquelas crianças super magras, né? Dá dó, dá... Então, às vezes, não dá nem muita coragem de ver essa situação com que eles passam hoje. É bem diferente dessa época aqui, bíblica que nós estamos se referindo. Mas a Etiópia, ela se refere a muitos trechos aqui na Bíblia. Lá em Gênesis, quando se descreve o local do Éden, tem uma citação de um rio que se abre, um braço de 4 rios, e faz as divisas de Havilá e Cuxi. Cuxi é na Etiópia, um país rico, lá faz a referência. Faz a referência disso aí. Tem em Números, capítulo 12, Moisés, ele se casa com uma mulher cusita ou cuxita, etíope, né? E criou um problema com o seu irmão, com a sua irmã, com Miriam. Miriam foi criticar, acabou sendo penalizada com uma lepra por Deus, porque Moisés representava a autoridade, ela estava criticando a autoridade que Deus havia delegado sobre Moisés. Eu lembro também que o próprio Jesus Cristo, ele cita a rainha de Sabá. Lá em Mateus, o escritor de Mateus fala sobre isso, né? Chama da rainha do meio-dia. Lá o escritor de Lucas já fala rainha do sul. Assim por diante. Em Atos, capítulo 8, tem uma passagem que o diácono Felipe, ele sai para pregar para um eunuco, um homem eunuco, que era ministro na Etiópia. Então, a Etiópia é um que está no contexto aqui bíblico. E essa rainha, era muito inteligente, ela era sábia, ela era rica, ela era esperta, ela era dinâmica. Para fazer uma comitiva, vou percorrer todo esse trecho aqui para chegar lá em Jerusalém. Mas ela, apesar de toda a riqueza, de toda essa inteligência, ela não conhecia a Deus. A Bíblia Sagrada diz lá em Marcos 8,36, o que adianta o homem conquistar o mundo todo, ganhar o mundo todo, ter toda a riqueza, toda a fama que possa ter, mas perder a sua alma. A sua alma. E aquela mulher estava exatamente nessa situação. Salomão, ele morava em Jerusalém. Jerusalém tipifica exatamente o quê? A manifestação da glória e da presença de Deus. Hoje a figura da manifestação de Deus é a igreja. Hoje nós tipificamos o quê? Jerusalém. Hoje nós somos a Jerusalém. Hoje, por isso nós estamos aqui. Porque aqui nós contamos com a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. Mas, pastor, Deus não vai estar comigo lá no meu lar, vai estar com você. Ele vai estar lá comigo lá no meu trabalho, vai estar com você. Mas aqui, como diz o salmista, ele ordena a sua bênção. Há um lugar que ele se manifesta. A rainha de Sabá é exatamente a figura do incrédulo que mesmo tem dinheiro, sem Deus, mas quer ter um encontro com Cristo. E ela sai e vai se encontrar aqui com Salomão. Veja bem. E ela chega lá em Jerusalém. E aqui nos conta esse texto, é um texto até sucinto, pequeno. Ele pega porque não foi um dia que ela ficou ali, ela não ficou ali uma semana, ela ficou um tempo, uma temporada. Não diz aqui se ela ficou 3 meses, 4 meses, mas eu imagino, no mínimo ela deve ter ficado lá 30 dias. Vou imaginar isso. Quando ela chega ali, a rainha de Sabá ela é impactada, não
por aquilo que Salomão tem. Veja bem, ela não foi impactada por aquilo que Salomão tinha. Mas por quê? Quando ela olhou para Salomão, ela viu naquele homem algo diferente. Ela viu um homem diferenciado. Um homem que tinha um coração diferente. Um homem que tinha propósitos diferentes. Sabe, queridos, é isso que Deus quer fazer em nós. Que sejamos diferenciados. Nós fomos chamados para Cristo. Não é para ser igual o mundo é. Não, nós temos que ser diferentes. Foi aquela rainha, ficou impressionada, não foi com a riqueza de Salomão. Lógico que isso vai impactar também, mas a primeira coisa que chamou a atenção, não porque ele possuía, mas pelo que ele era. Aleluia. Salomão é uma figura de Cristo. A rainha, antes de ter um encontro com tudo aquilo que Salomão possuía materialmente, ela tem um encontro com o Salomão, o que era ele, o que é você, o que somos nós. E às vezes nós precisamos ser questionados sobre isso. O que as pessoas estão vendo em nós? Aquilo que nós possuímos, nosso cargo, a nossa profissão, a nossa fisionomia, nosso estereótipo, é isso? Né? Nossa belezura ou feiura, né, Tiago? Ou é bonito, ou é feio, ou é gordo, ou é magro, ou é alto, ou é baixo, ou é cabeludo, é careca e assim por diante. As pessoas não estão interessadas em ver isso. Elas estão interessadas em olhar lá dentro. Foi o que aquela rainha fez. Queridos, antes nós temos encontro com Jesus Cristo naquilo que Ele possa dar para nós. Nós precisamos ter um encontro com o que Ele é. Nosso primeiro encontro tem que ser com o que Ele é. Muitas pessoas hoje, crentes, estão frustrados, estão na sua casa, estão debaixo de um cobertor, na frente de uma televisão, vendo porcaria, e assim por diante, em frente a um celular, um Facebook, e assim por diante, coisas que não alimentam o seu espírito, muito pelo contrário, tira o pouco que possa ter, porque ainda não tiveram encontro com Ele. Não tiveram um encontro com Ele. Pessoas que vieram porque estavam interessadas em uma coisa que Ele pudesse resolver, dar. Você pode se tornar um apaixonado pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Você pode se perder na palavra, porque você tem que ser primeiro apaixonado por Ele. Porque Ele está na própria palavra. Ele se revela na própria palavra. Quando nós nos pomos aqui a vir à escola, a estudar a palavra, porque nós queremos conhecê-lo mais. Conhecer mais de Jesus. Mais o que Ele é, para que nós sejamos como Ele é. Como Ele é, como nós cantamos aqui. Nós mostrarmos exatamente Cristo na nossa vida. Por isso nós somos chamados de cristãos. Pequenos cristos. Salomão viveu um período 1000 anos antes de Cristo. 3000 anos atrás. Hoje é você. Jesus Cristo já veio há 2000 anos atrás e deixou você. Você representa o pequeno Cristo, o Cristo que está na sua vida. As pessoas querem vir exatamente por aquilo que Ele pode oferecer. Sabe, nós não vamos nos desviar do nosso caminho se nós primeiro conhecer
a Ele. Porque se você vier com um coração contrito a Ele, conhecendo a Ele, Ele tem condições de proporcionar, de vivenciar para a sua vida as suas necessidades, as coisas que você deseja. Não sei se você entendeu. Quando você vem para Ele, com o coração voltado a Ele, de saber quem Ele é, de saber o que Ele fez, qual o propósito da sua vida na nossa vida, Ele vai proporcionar para você tudo aquilo que Ele quer. A Bíblia fala que Ele nos coroa. Queridos, é a palavra de Deus. E a rainha de Sabá, o versículo 1 está dizendo que ela veio com um grande séquito, ou seja, uma grande comitiva. Ela não veio sozinha. Ela veio com uma grande comitiva. Está falando o quê? De pessoas. De pessoas. Quando nós vamos a Cristo, nós não vamos sozinhos. Nós levamos outras pessoas. Um dia eu perguntei para um rapaz aqui, quem é você? Eu sou o Alan. Mas quem é você? Na verdade, eu sou o primo do Jean. É? Primo do Jean. Falando isso, cadê ele? Não, o Alan. Por quê? O Jean veio e trouxe o Alan. Assim, são as pessoas que vão a Cristo, que sabem, eu vou me encontrar com Cristo. Eu quero que você participe comigo, que você venha comigo. O Bruno veio e trouxe a Carol veio e trouxe o Bruno. Trouxe seus filhos, já trouxe a mãe, já trouxe a sogra, já trouxe todo mundo aí, já trouxe a irmã, né, Bruno? Já trouxe a irmã. E assim, quando nós vamos a Cristo, nós não vamos sozinhos. Nós levamos principalmente a nossa família. Nós queremos compartilhar do mesmo amor, da mesma graça, da mesma bênção, da mesma salvação para todos. Então, levamos essas pessoas. E aqui o texto fala assim, que ele vem com uma grande comitiva e trouxe camelos carregados de especiarias. Está dizendo que de talentos. Quando nós vamos para Cristo, nós levamos os nossos talentos. Por isso que você que se achegou a essa casa, saiba que tem espaço para você. Eu não sei, pastor, eu não sei tocar, não é só isso que é talento. Pastor, eu não sei cantar, não é só isso que é talento. Eu não sei não sei pregar, nem ensinar. Não é só isso que é talento, tem muitos talentos. Tem pessoas que têm um talento de pegar um espanador e dar um trato, uma poltrona dessa que ninguém saberia fazer. Mas ele sabe fazer. A rainha, ela pôs à disposição, significa para nós, os talentos. Ou nossos talentos estão escondidos. Pastor, não, querido. Você faz parte da comitiva. Você faz parte da igreja. Você faz parte de um contexto. E quando a rainha olhou para Salomão, ela viu alguma coisa diferente. Porque olha que nós podemos ler aqui no versículo 3. Ela vê que ele construiu uma casa. Quando está falando a casa, aqui está falando o templo de Salomão, a casa de Deus. Está falando da casa de Deus, não está falando da casa dele. Ou seja, quando ela olhou para Salomão, ela viu o que? Um adorador por excelência. Um adorador ao Senhor. Salomão, quando ele exatamente recebeu aquela missão que Deus lhe deu, né, que era desejo de seu pai, né, ele fez aquilo com excelência. As pedras que ele fez para a construção do templo, depois o revestimento com a madeira nobre, não era qualquer coisa.
não era qualquer coisa. Depois daquela madeira, ele revestiu de ouro, que representa a autoridade de Deus, a presença de Deus. Depois de tudo feito, de todos os utensílios de ouro, de prata, aí ele consagrou o Senhor. Se você tiver oportunidade na sua casa, leia a oração de Salomão, como que ele fez essa oração, como que ele dedica aquela casa ao Senhor. A rainha, ela vê exatamente isso aí, é diferente. Lá no meu país não tem isso, lá na Etiópia não tem isso, não tem uma casa, viu uma casa totalmente diferente. A rainha, ela começa a adentrar aquele recinto, a olhar aquele recinto. Ela não só vê o sentido físico da casa, do templo, da igreja, mas ela começa a reparar detalhes de cada situação. A rainha começa a ficar surpresa, estupefata, maravilhada. E mais alguns adjetivos que nós podemos colocar aqui, vislumbrada. Minha esposa às vezes fala, você fala muitos adjetivos. Eu falo para entender e, de repente, para se tornar fácil a compreensão de que aquela mulher, ela entra num estado de êxtase. É o que diz aqui, o versículo 4, ela ficou o quê? Fora de si. Está aqui o texto que nós lemos. Ela fica fora de si, ela fica vislumbrada com aquilo que os seus olhos começam a ver. Sabe, queridos, Jerusalém, a casa de Deus, hoje somos nós, a igreja. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente, mas que a impacta. Quando ela entra aqui, agora falando da igreja física, nós procuramos fazer da melhor forma possível. E nós podemos fazer melhor ainda. Nós podemos, está bom, nós podemos melhorar. O nosso louvor está bom, podemos melhorar. A nossa pregação está boa, podemos melhorar. A nossa oração é pouco tempo, nós podemos melhorar. A nossa vida está boa, nós podemos melhorar. Tudo nós podemos melhorar nesta vida. Então, depende de nós. Porque a igreja faz parte do processo. As pessoas entram ali. Nós oramos pela vida do Marcos. Nós consagramos a vida dele. Ele está lá na porta. Ali, ele está ali como um anjo do Senhor. As suas mãos não são mãos simples. Tem espada desembainhada nas mãos deles. Porque o inimigo está aqui, ó, lutando. Por essa rua aqui, passam drogados de minuto a minuto. Passa drogados. Se você nunca viu, pode observar. Essas pessoas precisam ser libertas. E não precisa ser liberta aqui dentro, não. Se nós fizermos uma oração e ela for liberta na igreja, lá de baixo, amém, glória a Deus e aleluia. Nós não estamos querendo número, não. Nós queremos que você seja curado e as pessoas sejam curadas. Elas sejam impactadas. Aquela rainha, ela olhou para a casa de Deus, para o templo, que as pessoas olhem para cá e sejam libertas só de olhar em nome de Jesus, isso vai acontecer. Pessoas vão passar aqui enfermas e olharem para cá e serem curadas, e olhar para você e ser curado, ser liberto, receber um espírito de alegria. Eu estava tão triste, mas você chegou aqui, não sei, estou sentindo uma paz. Eu estava tão preocupado, mas você chegou, estou tranquilo agora. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Sabe, querido, essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo que Deus colocou para cada um de nós. A igreja é um detalhe. E aí, a mulher começa a observar, ela começa a adentrar o recinto. Sabe o que ela vê também? Versículo 4, ela vê as iguarias da sua mesa. Ou seja, para nós, trazendo para nós, o nosso contexto, é o alimento espiritual, daquilo que é oferecido,
daquilo, nós nos primamos exatamente em buscar na palavra de Deus o alimento sadio. Dá para você. Não estou dizendo que nas outras igrejas não tem. Também tem. Nós não somos detentores de toda a verdade. Não. Mas nós queremos te dizer que nós preparamos o alimento para que você seja saciado. Aquela mulher, ela olha e vê a alimentação, o que tinha ali, os mais ricos alimentos, os melhores alimentos, estava ali preparada naquela mesa. Ela começa a olhar e ela vê o estar dos seus criados, ou seja, pessoas envolvidas no trabalho. Igreja, pessoas envolvidas no trabalho. O que mais? Fala, as vestes deles e dos seus copeiros. Ou seja, quando fala em veste, eu entendo aqui como comportamento, postura. Sabe, querido, quando nós estamos na igreja, o nosso comportamento, a nossa postura, ela vai denunciar, ela vai decretar aquilo que nós somos. E só na igreja, pastor, não. Se você é aqui, você vai ser lá também. Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá nos seus vizinhos, lá no condomínio onde você mora, lá no bairro onde você mora. Todo mundo vai ver em você, até pela sua postura, pela qual chegava à casa do Senhor. E ela então ficou fora de si. Ela ficou em êxtase. Atitudes diferentes, queridos, provocam resultados diferentes. Se você quer um resultado diferente na sua vida, se você está aí reclamando porque não muda essa situação continua a mesma, sempre periclitante, sempre faltando isso, faltando aquilo, queridos, muda de atitude, porque os resultados serão diferentes. O salmista Davi, ele reconhecia aquilo que Deus fazia para ele. Ele dizia, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Ele não falou só a sua sabedoria. Não só o seu louvor, o seu cântico, a sua música. Davi sabia tocar a harpa muito bem. Ele era músico. Não, ele estava falando de tudo. Ele estava falando do seu coração, estava falando da sua vida, ele estava falando da sua saúde para gastar. Sabe, estava falando do seu tempo. Tem gente que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para adorar ao Senhor, não tem tempo para ir na igreja. Davi falando tudo. Quando é tudo. Fala do talento que Deus te deu, que esteja à disposição dele. Fala dos recursos, da área financeira, daquilo que Deus te deu como recurso, como ganho, que esteja à disposição. Eu bendigo o seu santo nome, ou seja, eu honro com aquilo que eu tenho, tudo, é tudo. E às vezes nós esquecemos disso. Por quê? Porque nós não sabemos ainda o que Ele é. O dia que aprendemos o que Ele é, talvez nós vamos fazer igual o cego de Jericó. Ele escuta um barulho e ele está ali à beira do caminho, pedindo as suas esmolas, mas aquele barulho é um barulho diferente. Quem está aí? Jesus o Nazareno. Ele começa a gritar, Jesus, o Nazareno. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Jesus. Queridos, as coisas na nossa vida só vai mudar quando nós soubermos quem é realmente Jesus.
Quando Jesus ouviu aquela voz, no meio da multidão ali que estava fazendo barulho, ele reconheceu que alguém sabia quem ele era. E Jesus falou, opa, para aí. Eu estou ouvindo uma voz. Vindo uma voz. Quem é? Não, é um cego ali, está gritando. Traga ele aqui. E Jesus o curou. Teve uma mulher cananeia, e ela também vai atrás de Jesus. E ela começa a gritar. Jesus, filho de Davi, pode ir lá em Mateus 15. Ela também declara, Jesus, filho, ela sabia, ela era uma cananeia. Mas ela sabia quem era Jesus. E ela começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Mas não é uma cananeia. Aí os discípulos falam, mestre, atende essa mulher, porque senão ela vai andar aqui muito tempo atrás de nós, aqui gritando, incomodando. Às vezes os nossos gritos incomodam também. Nós temos que incomodar o inferno, querido. Os nossos gritos têm sido muito baixos, a nossa voz tem sido muito tímida. Nós queremos provocar o inferno, dizer para o inferno, a Satanás, que ele já está perdido, que ele já é um derrotado, que ele não tem que mexer com a sua vida, ele não tem que mexer com a sua saúde, ele não tem que mexer com as suas finanças, com o seu relacionamento familiar, não tem que mexer, não. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ele é um perdedor. E você perdeu a voz, nós perdemos a autoridade dos céus para fazer isso, será? Aquela mulher gritava, Jesus, filho de Davi. Jesus vai atendê-la. Minha filha está extremamente endemoniada. Olha só. Demônio, capeta, está lá, atazanando. E às vezes nós, deixa lá. Jesus falou, olha, não é bom que eu lance o pão aos cachorrinhos, porque os judeus assim chamavam as outras nações de cachorro. E aí? Aquela mulher falou, olha, mesmo da migalha, Jesus, mesmo da migalha que cai na mesa do seu Senhor, sabe, ela estava querendo um pouco. Ela só estava querendo um pouquinho. Jesus falou, nunca vi tanta fé assim. Vai que a tua filha está curada, está sã, está liberta. Está liberta. Sabe, queridos, e hoje, muitos ainda estão se satisfazendo com as migalhas que caem da mesa. Crentes que vêm à igreja, se sentam eu vim aqui para receber uma bencinha, ou uma bençona. Eu quero uma bênção nessa noite. Eu preciso de uma bênção. Você pode observar que as pessoas, às vezes, incrédulas, entram aqui com problemas difíceis, aqui em outras igrejas também. Elas recebem oração e são curadas. Sabe por quê? Mulher cananeia, grande a sua fé. Elas entram com uma fé tão grande. E as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que é para gerar fé, às vezes não tem. E elas são curadas. Quantas pessoas você conhece que receberam milagres de AIDS, de câncer, não estão na igreja? Estão por aí. Minha esposa orou por vários casais que não tinham filhos e que engravidaram. Receberam, sabe que foram orar, engravidou. Orou, veio o filho. Está na igreja? Não. Por quê? Queria migalha. Eu recebi aqui a bênção aqui, eu recebi isso aqui, bom, eu recebi meu emprego, bom, comprei meu carro, uma migalha. Queridos, não se conforme com a migalha. Sabe por quê? Para nós,
o Pai reservou a mesa. É a mesa. Você tem que se fartar na mesa. Aquela mulher conhecia Jesus para receber. Queridos, não se conforme em estar apenas participando. Eu venho de domingo, eu me alegro, fico feliz, vou embora. Segunda, terça, quarta-feira, está numa luta tremenda. Quinta-feira, então, é o desespero. Sábado, misericórdia. Mas chegou domingo, vem receber mais uma migalhazinha. Entendo que muitas pessoas realmente só podem estar na casa do Senhor só no domingo. Aliás, nós fazemos um culto no domingo, alguns cultos nos sábados e o grupo, o PG, na quarta-feira. E os outros dias da semana. Mas eu não estou dizendo exatamente de estar aqui no físico. Você pode estar na presença de Deus a todo momento, a todo instante, na tua casa. Você está lendo a palavra de Deus, você está em oração, você está em comunhão com Deus. Mas esquece. Aí no próximo domingo, eu mesmo não sou crente. Cadê minha Bíblia? Eu vou para a igreja. E vem e participa. E às vezes você vai, exatamente se ouve uma palavra, essa resposta que eu precisava. Mas precisou esperar até o domingo para isso acontecer. Migalha. Não, Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Sabe, nós temos que saber quem Ele é. Ele é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, Rei do Rei, Senhor do Senhor, o sumo sacerdote, a brilhante estrela da manhã, aquele que morreu na cruz do Calvário para resgatar dos nossos pecados, aquele que é o caminho que nos conduz à salvação, que é a luz do mundo, que é a porta onde nós podemos entrar. Queridos, que Deus faça em nós exatamente isso. Abra o nosso entendimento e fala: Senhor, revele-me a tua pessoa em mim. Eu quero saber mais de Ti, vou buscar mais de Ti. Eu não quero só ficar naquilo que eu tenho ouvido no domingo, aquilo que às vezes eu tenho alguém falado comigo. Não, busque mais o Senhor. Ele quer que você penetre lá no profundo, nos segredos dEle. A Bíblia fala lá no Salmo 25, os segredos são para aqueles que amam a Deus. Se ama a Deus, Deus tem coisas maravilhosas para você. Se você teme ao Senhor, Ele tem coisas para te dar. Aquela mulher, ela ficou tão maravilhosa que chegou um momento, ela disse: eu quero participar. Salomão, eu quero participar. Porque nos diz aqui o texto que Salomão subia para a casa do Senhor, para o templo, e ele ia oferecer sacrifícios e holocaustos. Oferta de holocausto ao Senhor. E ela vendo como Davi fazia aquilo, com a alegria que Salomão fazia, ela chegou um momento: Salomão, eu quero participar disso. Eu quero ver. E aqui no versículo 9, diz assim: e deu 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Você entende isso? Ela deu migalha, ela deu uma pequena oferta, ela deu algo que simbolizasse algo pequeno? Não. O que a rainha de Sabá deu representou algo extraordinário. 120 talentos de ouro. Já disse aqui uma vez, o que representa isso em quilos. 4.423 quilos. 4 toneladas, quase 4 toneladas e meia de ouro. Fora pedras preciosas, especiarias que eles tinham lá do seu reino. Tudo isso ela ofereceu, porque ela foi
tocada. Queridos, quando as pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus, e como é que elas vão ser tocadas? Que o Espírito de Deus vai chegar aqui e sacudi-la? Não, querido, você é instrumento disso. Você faz parte disso. Você tem que estar no contexto para que as coisas realmente possam acontecer. Ela vê, espera aí, passou a salva aqui, todo mundo, ninguém deu nada. Nessa igreja ninguém dizima, ninguém oferta, ninguém... Queridos, o que Deus representa para você? Salomão, ele oferecia cada vez 1000 cabeças de boi. 1000. Eram quase 9 meses fazendo oferta ao Senhor. O tamanho da sua oferta é exatamente aquilo, representa aquilo que representa o Senhor para você. O que Deus representa para você? Uma simples moeda, uma pequena oferta. Isso, eu vou na igreja, vou levar a minha oferta. Quero honrar a Deus com a minha oferta. Mas Ele representa tudo isso para você? Sabe, queridos, Deus quer tirar você do incomum, ou do comum, e transformar você no incomum. Quer levar você para outras experiências, mas como Deus tem sido revelado para você. De forma pequena, de forma grande. Meu Deus é tão pequeno, que eu não consegui trazer nada para Ele. Sabe, queridos, nós não precisamos do seu dízimo, da sua oferta. Nós, particularmente, não. Mas você precisa. Pastor, eu preciso. Você precisa demonstrar aquilo que você tem no seu coração. Pastor, é um ato de fé. Amém. Pastor, é um ato de gratidão. Amém. O que representa para você aquilo que você oferece ao Senhor? Deus, Ele pegava aquela oferta que Salomão oferecia, recebia e dava para Salomão muito mais. Muito mais. Sabe o que aconteceu com a rainha de Sabá? Quando ela foi embora, versículo 12. O que aconteceu? Ela saiu de mão vazia? Não. Quando você vem a Jesus Cristo, você nunca sai de mão vazia. Quando você oferece o seu culto ao Senhor, o seu sacrifício de louvor, o seu sacrifício de holocausto ao Senhor, você nunca vai sair vazio da presença dEle. Quando você se prostra diante de Deus, começa a orar, buscar a sua presença, se humilha, se derrama, você vai sair da presença dEle como cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, cheio do poder dEle. Aqui diz que Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou. Ela era uma mulher rica, mas ela viu coisas que ela não tinha. E ela passou a desejar, e o rei deu a ela tudo o que ela desejou, tudo quanto lhe pediu. Olha, ela foi lá para pedir alguns conselhos. Falou, eu vou lá, esse rei é bom mesmo? Eu vou saber, vou fazer uma prova. Diz ela que ela veio cheia de questionamento. De repente ela deve ter falado, sabe, Salomão, eu tenho bastante dinheiro, tenho lá o meu tesouro, lá o cofre está cheio de recursos, porém eu deito e não durmo bem. Eu sou perturbada, ouço vozes, eu vejo bichos que vêm me atacar, eu vejo pessoas me perseguindo. Salomão tinha a resposta para ela. Sabe, Salomão, eu tenho tudo isso, mas eu tenho uma capacidade incrível de administração, porém, lá no meu coração existe uma frustração, e quando eu entro no meu quarto, eu fico depressiva, eu começo a chorar, eu tenho vontade de morrer. Salomão tinha a resposta. Salomão, figura de Cristo. Cristo tem a resposta para a sua vida.
ela tem a resposta para a nossa vida. Tudo o que ela pediu, e diz mais do que ela trouxera ao rei. Olha que ela trouxe muita coisa, mais de 4 toneladas de ouro, pedras preciosas, especiarias, perfumes, madeira preciosas. Ela recebeu tudo, tudo. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. A história secular conta que a rainha de Sabá, não está aqui na Bíblia, a história secular, diz que a rainha de Sabá, vocês sabem que lá na Etiópia eles são de cor negra, mas ela era muito bonita. Diz a história também que ela teve um filho com Salomão, não está escrito aqui na Bíblia. Ela foi embora. E deixou essa lição, queridos. Se nós não conhecermos a Ele, nós sairemos daqui frustrados. Amanhã nós estaremos chorando, estaremos tristes novamente, estaremos lamentando, falando, mas quando é que vai mudar? Conheçamos a Senhor e prossigamos. É uma constante. Por que nós precisamos estar aqui constantemente na presença do Senhor? Porque é constante esse trabalhar. Essa cura na nossa alma, no nosso corpo, ela é constante. É o alimento que nós precisamos todos os dias. Eu levanto de manhã, minha esposa fala, mas você já quer tomar café? Eu levanto, quero tomar um café, um leite, um pão. Aí depois, mais tarde, eu quero almoçar. De tardezinha eu quero jantar ou lanchar. E olha lá, se tiver um doce, também como um doce. Porque o meu corpo físico ele tem essa necessidade. Porque ela pega tudo isso, meu organismo pega tudo isso e transforma em quê? Em energia. Energia, força, disposição. E o crente, que quando ele não tem isso na sua vida, ele passa a não ser abastecido, a ser fraco, não tem combustível, não tem energia. Queridos, não adore a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele é. Aquela mulher, ela foi embora com aquela experiência de saber que Salomão era um homem diferenciado. Não era o que ele tinha, não era a riqueza que ele tinha, não. Mas o que ele tinha lá dentro de si. Eu gostaria que você ficasse de pé.